muito importante o seu pronunciamento e vou dividir o meu, na condição de professor da Universidade Federal de Santa Catarina, como um complemento do que fiz na semana passada, que, aliás, foi muito bem complementado e enriquecido pelas palavras de Vossa Excelência logo depois, na semana passada, na quinta-feira. Então, eu quero dividir em 3 partes. Primeiro, este não é o primeiro corte de expressão que o governo federal aplica sobre as chamadas despesas discricionárias dos entes federais, que é aquele percentual muito diminuto. 10%. 10, 12%. Quem gasta menos, como o pessoal gasta, quem gasta mais gasta 90%, quem gasta menos gasta 86%. Então dá uma média de 12%. Quer dizer, 30% em cima de 12%, que é aquilo que Vossa Excelência usou, administrável, que o restante não é administrável, é muita coisa, especialmente neste momento do ano. E eu quero repetir, eu passei 4 horas da segunda-feira da semana passada na Universidade Federal de Santa Catarina. O que mais me impressionou foi o que eu escutei no Centro de Ciências da Saúde. Não foi nem no EGC, Engenharia e Gestão do Conhecimento, onde eu fiz uma pós-graduação, nem no meu departamento de origem, que é o de Ciências da Administração, nem no Centro de Ciências Jurídicas, onde eu também me graduei. Foi o sentimento geral do desamor. Porque o natural, Vossa Excelência, que já foi investido do cargo de Ministro da Educação, sabe, o fundamental é, no mínimo, a solidariedade e não o comprazer-se com. Não é a primeira vez. Agora, aí passo para a segunda observação, foi o corte mais comemorado pelo Ministro da Educação. Exibido, eu assisti à sessão em que, terça-feira passada, o ministro ficou ali à nossa disposição e confesso que foi bom eu não ter falado, porque eu amadureci e complemento como terceira colocação neste longo à parte com aquilo que eu falei na semana passada e Vossa Excelência enriqueceu. O Senado tem que criar vergonha, o Congresso tem que criar vergonha e dar os passos seguintes para o orçamento impositivo. Vossa Excelência, na semana passada, complementou muito bem com o cuidado que se tem que ter com a Receita. Mas eu sigo o modelo da PEC do senador Antônio Carlos Magalhães, que eu mandei, junto com o inventário de tudo que nós temos a respeito de orçamento impositivo, para a Comissão do Senado do Futuro. Artigo 1º. A lei orçamentária anual é de execução obrigatória. Ponto. Inciso 1º, e deveria ser o inciso principal, o presidente da República pode tomar a iniciativa de promover contingenciamento, corte, tudo aquilo que as circunstâncias determinam e o Executivo tem que praticar sob pena de incidir em crime de responsabilidade. Mas tem que submeter ao Congresso. Claro. Porque se foi o Congresso que aprovou, com critérios, correto ou incorretamente, pode ter cometido erro, mas aprovou por lei, não pode um decreto, que não é o presidente que faz. Quem faz é um burocrata, que olha o número. E pior ainda, se fosse um ideólogo. Pior seria. Mas não pode. A lei mais importante que o Estado Democrático de Direito consagrou na Carta Magna, não criar impostos e não fazer despesas sem provisão. Esse é o início do parlamento no mundo ocidental, que é o nosso. Então, não é possível que nós continuemos a reclamar, a nos lamuriar, a reclamar, a fazer frente contra o que não deveria existir. Não pode ficar assim. E não é só este governo. As DRUs, né, as formas de sequestro de receita vinculada, se elas são irreais, vamos consertar. Chegar à realidade, como Vossa Excelência falou na semana passada e relembrou hoje, com uma receita comedida, correta,
Já reduz bastante a possibilidade desse tipo de arbítrio. E o Executivo agir com correção, com transparência, explicando as suas limitações ao Congresso, que é quem cabe decidir a modificação, assim como decidiu sobre o principal. Quer dizer, eu decido sobre o principal, no qual poucos acreditam, e o adjetivo, que é o que vale, nesse é o nomimento. O Congresso não pode continuar se omitindo. Junto com o meu aplauso a Vossa Excelência, eu queria enfatizar isso. Nós também temos que chamar a nossa responsabilidade. E quem abre mão da sua responsabilidade perde a autoridade e perde a respeitabilidade. É hora de pôr um basta. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, eu quero agradecê-lo.